Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Elite Parlamentar. O convidado de hoje é o deputado Alfredo Gaspar. Promotor de Justiça em Alagoas por cerca de 24 anos, secretário de Segurança Pública de Alagoas, deputado federal eleito em 2022, no Instagram tem quase 670 mil seguidores. Na elite parlamentar, ganhou destaque por ser relator da CPMI do INSS. Fique agora com a entrevista completa. Olá, sou Murilo de Aragão, mais uma vez com o nosso programa Elite Parlamentar, tendo a honra de receber o deputado Alfredo Gaspar, conhecido relator da CPMI do INSS e com uma longa trajetória de vida pública. Então é um prazer tê-lo aqui, deputado, para essa conversa. Eu queria que o senhor me explicasse como decidiu concorrer a deputado federal e ter uma votação tão expressiva que teve e logo se colocou no que a gente chama a elite parlamentar aqui em Brasília. Murilo, primeiro quero agradecer a oportunidade. Eu já lhe conhecia tanto por entrevistas como por leituras. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui na Arco com você. E sei o tanto que você contribui para a melhoria desse ambiente político. Não é fácil você fazer política nos dias atuais. Eu entrei no Ministério Público aos 25 anos de idade e era verdadeiramente o antipolítico. Nos meus 50 anos eu saí do Ministério Público sem aposentadoria para concorrer a prefeito de Maceió. Eu tive passagens muito marcantes no sistema de segurança alagoano. Fui promotor criminal durante mais de 20 anos, fui professor também da área penal, fui secretário de segurança em 2 oportunidades e liderei em Alagoas um grupo de combate ao crime organizado. A junção disso tudo terminou fazendo um reconhecimento da população e eu gostei desse reconhecimento. E isso me fez mudar completamente o rumo da minha vida. Fui para a eleição de prefeito, fui ao segundo turno e perdi no segundo turno. Depois voltei agora a concorrer, 3 anos depois, a deputado federal. Fui o segundo mais votado, sem uma base política, porque o meu voto tipicamente é um voto de opinião. E então eu me sinto muito na obrigação de não decepcionar aqueles que acreditaram em mim. Esses alagoanos e alagoanas já vêm sendo vilipendiados de várias formas na política. Então eu fiz no mandato o que disse que iria fazer na campanha. Então consolida o meu lado político como alguém que tem coerência. E essa coerência eu busco não perdê-la porque o eleitor está muito descrente da política de compromisso, da política de palavra e da política de atitude. O Brasil está vivendo momentos muito atípicos. A minha chegada na política foi recente, estou no meu primeiro mandato e Deus tem me dado oportunidades de mostrar a minha coerência entre o que eu falo e o que eu faço. E ultimamente, em uma reviravolta, tive a oportunidade de ser indicado relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, evidentemente o que me deu uma visibilidade muito maior no ambiente de Brasília. Deputado, bem da verdade, a sua trajetória como secretário de Segurança Pública em Alagoas, foi no governo Renan Filho, teve um impacto nacional, porque Maceió era considerada uma das capitais mais violentas do Brasil. E na sua gestão ela passou a exibir índices de segurança admiráveis, e em considerando até o quadro do Nordeste, onde das 20 cidades mais violentas do Brasil, provavelmente mais da metade se são localizadas no Nordeste, principalmente Bahia, Ceará e Pernambuco. Enfim, então a sua
a sua trajetória em Maceió, ele consolidou uma marca da segurança pública muito importante. Como o senhor vê as políticas e como o senhor viu o debate das políticas de segurança pública, esses movimentos do governo de apresentar essa PEC, essa proposta de emenda constitucional do Sistema Único de Segurança Pública? Aí depois houve aquelas operações no Rio de Janeiro que estimularam também o debate sobre o projeto de antifacções. Como o senhor vê o debate da segurança pública no Brasil e como o senhor vê o tema nas eleições? Olha, primeiro que o pior que acontece hoje em relação à sociedade discutindo segurança pública é a sensação de insegurança. Sensação de insegurança é o que domina hoje a população brasileira, seja nas camadas mais simples, seja nas camadas que detêm o maior poder aquisitivo. E essa sensação de insegurança contamina absolutamente tudo. Nós podemos olhar para São Paulo e lá estabelecer o crime organizado tomando conta por meio de uma facção. O Rio de Janeiro, da mesma forma. E o que acontece em São Paulo, o que acontece no Rio de Janeiro, se espalha para o resto do país. Então eu sou a favor de um choque de ordem. O Brasil está precisando de um choque de ordem contra o crime organizado. Segundo, debate político em ano eleitoral é muito ruim, porque saem facilidades que não deveriam ocorrer. O governo atual, por exemplo, tem muita dificuldade em discutir segurança pública. A proposta de emenda à Constituição que ele mandou para o Congresso Nacional não muda em absolutamente a atuação do sistema de segurança. Se você olhar rapidamente, o Brasil já tem um sistema único de segurança pública. Por que não faz isso funcionar? É uma lei da época do presidente Temer. Né? Então, assim, não faltam elementos de entrosamento das polícias, do sistema de inteligência, não falta isso. O que falta num país é a vontade de fazer uma mudança. Que mudança é essa? Um país com mais de 35 mil assassinatos por ano, o maior número de feminicídios da história, números de milhões de roubos e furtos, o que impacta diretamente na sensação de segurança. E se você analisar, nós temos uma política de segurança pública sempre ocasional. É a política que corre atrás do prejuízo. Essa política que corre atrás do prejuízo, ela não consegue diminuir essa sensação de segurança. Vou dar um exemplo a que ponto nós chegamos. O Brasil, há poucos meses, bateu palma para a operação de grande porte lá no Rio de Janeiro. Por quê? O povo não aguenta mais. Essa palavra bandido, essa palavra hoje soa para o cidadão como algo ofensivo. Porque sai de casa um trabalhador simples é assaltado, sai de casa alguém com maior poder aquisitivo é assaltado, o número de crimes sexuais disparado, o número de crimes virtuais da mesma forma. Então a população brasileira, ela quer algo enérgico e nós, homens públicos, temos que atender esse pedido. O que é ser enérgico na segurança pública? É dar as respostas preventivas às ações dos criminosos. Cada estado tem plena condição de melhorar a sua segurança. Eu tiro isso pelo estado que eu fui secretário 2 vezes. Maceió era a capital mais violenta do Brasil fazia 10 anos. Alagoas era o estado mais violento do Brasil fazia 10 anos. Na nossa gestão, tivemos a maior redução de violência do país, reconhecido pelo Ministério da Justiça. E, Alfredo, como isso é possível? Quando o Estado se sobrepõe com regras rígidas dentro da Constituição, mas sem temer a bandidagem. Bandido tem que saber que o Estado brasileiro é mais forte, que o Estado brasileiro nem vai se corromper, porque é um viés muito ruim a corrupção policial, nem vai temer. Então a gente vê muitos municípios hoje pelo Brasil, no Nordeste e no Norte,
com uma correlação ainda maior, sitiados pelo crime organizado. Então, a minha defesa é que precisamos de leis mais enérgicas, de menos benefícios a criminosos e acabar com essa política de despenalização da prática de crime. Infelizmente, nós temos milhares de autores de crimes graves na impunidade, pela incompetência do sistema policial, pela incompetência do sistema de justiça e por essa verdadeira onda que existe de que o sistema penitenciário brasileiro já tem quase 1 milhão de residentes e precisa diminuir. Pelo contrário, acho que o Brasil tem que dar um choque de ordem, aumentar. Em algum momento a gente vai conseguir fazer uma diminuição. O número de homicídios esclarecidos no país é muito pequeno. O número de estupros, de crimes sexuais, de crimes patrimoniais também. Significa o quê? Que temos bandidos de sobra nas ruas para praticar crimes, impedindo que o Brasil possa prevalecer do sentimento de segurança. Então, acho que a lei antifacção ela era necessária. Eu já tinha feito um com o deputado Fraga, com 115 artigos. O governo federal não deu nenhum valor, copiou muita coisa do que a gente fez. Mas o Brasil tem que trabalhar o crime organizado estilo máfia. É um crime organizado diferenciado, é um crime organizado que impacta a vida do cidadão no dia a dia. E tratar o crime organizado violento, mesmo aquele que não seja com estilo máfia, também de forma mais dura. Não dá para o cidadão conviver no seio da sociedade com aquele elemento que ele sai de casa todo dia para praticar delito. A PEC da segurança foi muito ruim, o conteúdo dela enviado pelo governo federal, mas o ministro Mendonça, que é o relator da PEC, ele melhorou ouvindo muito a classe jurídica, a classe policial, a classe política. Eu acredito que nós teremos um avanço com essa PEC. Deixando claro, não é a solução do país na segurança pública. O país precisa uma mudança de postura no crime, porque ninguém aguenta essa perpetuação. Entra governo, sai governo, e a criminalidade organizada cada vez fortalecendo mais dentro do sistema e agora com uma nuance, conseguindo branquear capital em grande escala e a economia formal sendo dominada em parte pelo crime organizado. Deputado, a gente conversando aqui com o senador Alessandro Vieira, que também tem uma trajetória na área da segurança pública e é o relator da CPI do crime organizado, eu dizia a ele que a minha pergunta era se não existia por parte da própria sociedade uma espécie de glorificação do crime, que seria a cultura do crime, e que a cultura do crime ela é a escola, né, no sentido de desobstruir os canais para que um jovem entre no crime. E isso, acho que, na minha opinião, eu queria saber a sua opinião, há um certo descuido por parte das autoridades, até porque, historicamente, os governos de esquerda têm uma dificuldade em tratar a questão da criminalidade. Porque é confundida com o autoritarismo, é confundida com o bolsonarismo, que prega armas para todos. Então, a esquerda fica mal colocada em relação ao tema e, ao mesmo tempo, a sociedade vê um avanço, principalmente nas comunidades de periferia, que a porta de entrada para o crime é a cultura da música, dos bailes, é a cultura da ostentação, é a cultura de práticas que tangenciam. Então, como o senhor vê essa questão que se refere tanto ao governo quanto à educação e até à própria sociedade, os pais, né? Agora mesmo esse episódio do cachorro-orelha, né, mostra com pessoas de altíssimo nível, mas um problema de educação desses meninos. Como o senhor vê essa questão cultural, familiar,
e educativa em relação ao crime? Olha, o ambiente em si, ele modifica muito a personalidade, e nós sabemos disso. Determinadas localidades, o crime tem domínio absoluto. Então, um jovem ter direito com 15 anos a botar uma pistola ou portar um fuzil, escolher com quem vai namorar e ganhar um dinheiro, mesmo sendo sem instrução nenhuma, pela venda do entorpecente, é muito difícil o Estado conseguir reverter um caso como esse, porque é aquele domínio absoluto e um empoderamento muito grande, até sobre a vida e a morte. Mas fazendo uma retrospectiva, a gente tem que ver o crime como um todo. O que é que acontece hoje no Brasil? Hoje o exemplo vem de cima. Hoje nós temos casos gravíssimos de impunidade e isso também tem um reflexo na sociedade como um todo. E como você bem falou, o governo hoje que se encontra, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com o crime. Seja lá por um aspecto de apoio filosófico, ideológico, não interessa. Interessa que não tem na premissa o combate ao criminoso. Isso é muito difícil diante da nossa perspectiva. Mas olhando o país, nós temos uma dificuldade também. A classe política, ela toda vez que vai apertar uma legislação, ela também dá uma olhada para si. Ela dá uma olhada e diz, eu vou apertar aqui, mas amanhã isso pode recair sobre mim. Eu acho que a gente deveria tratar a questão legislativa de uma forma que o Congresso Nacional pudesse apertar muito a questão da qualificação e do agravamento das penas. Mas aí você vai para a organização criminosa. Você mete tudo na organização criminosa, às vezes vai entrar um deputado, um senador, vai entrar um ministro. Então as pessoas elas têm cuidado nisso. Então é uma dificuldade legislativa o combate com uma legislação mais dura, porque todo mundo olha para o seu próprio umbigo. Segundo, o crime dá voto. Você for para uma localidade dominada, essa localidade dominada, o político não vai precisar gastar dinheiro. O político vai apenas comprar o chefe da localidade. Então, aquela localidade se torna, na verdade, se torna um curral eleitoral. E isso está espalhado no Brasil, um Brasil inteiro. Então, o que tem de bandido sob proteção não é brincadeira, porque isso aí, no fundo, termina beneficiando aquele que está legislando. Terceiro, qual a forma do Brasil combater o crime violento? É normal que você faça um trucidamento de uma família, por exemplo, e você tenha todos os benefícios inerentes a ser primário, e com 20 anos você está na rua. Se isso fosse um país sério, essa pessoa nunca mais poderia alcançar a liberdade. É normal o Brasil ter um Fernandinho Beiramar e um Marcola, prestes a sair de um presídio federal, comandando as duas maiores entidades mafiosas de crime violento. Já cumpriram um tanto da pena e estão agora pleiteando voltar aos presídios comuns. É normal o Brasil saber que essas figuras têm mercenários prontos a resgatá-los no presídio, não tomar uma providência? Então, assim, acho que o Brasil cometeu alguns pecados. Um desses pecados é colocar como cláusula pétrea a não extradição. Eu acho que no Brasil deveria sim ter extradição, porque o Brasil já se mostrou em várias oportunidades, inclusive na capital da República, tendo que transferir presos sob pena de resgate. O Brasil não tem uma mão pesada para combater crime. E quem sofre a consequência é o sistema de segurança. Por quê? Só sobra para ele limpar essa sujeira. Então, assim, eu acho que uma mudança de postura é muito importante. O crime organizado no Brasil ele tem muitos tentáculos. E esses tentáculos estão em todos os poderes. A gente vai vencer essa guerra, Murilo, se você pudesse fazer um levantamento do quanto o PCC aumentou a sua arrecadação de 10 anos para cá.
saiu de milhões para bilhões, de quantas facções criminosas, elas que estavam sempre lá no centro-sul, passaram a dominar o Nordeste e o Norte e fizeram novos corredores de crime, o Brasil se transformando no segundo maior mercado consumidor de entorpecente do mundo, num dos maiores corredores de tráfico de drogas do mundo, o quanto nossos aeroportos e os portos estão desguarnecidos e as nossas fronteiras, a gente vai ver o tamanho do problema nesse país continental. Não podemos ter política de governo mais. E quando o Sistema Único de Segurança Pública foi criado, era para termos uma política de Estado. Mas a cada 4 anos nós trocamos de governo e novas perspectivas são adotadas e outras que estavam dando certo abandonadas. E você vê como também é transitório o cargo de ministro da Justiça. Eu não me conformo que o Brasil, com tantos problemas, não tenha um ministério dedicado à solução desses problemas. São 40 ministérios no país e o país não tem um Ministério da Segurança Pública. Então, assim, alguém tem que pensar a segurança pública, ter tempo, ter apoio, ter oportunidade e pensar de forma conjunta com os estados. Não adianta a União querer mandar nos estados, porque não vai ser a Polícia Federal que vai resolver o problema da segurança pública local, ela pode ser uma força auxiliar, mas não consegue, porque não tem efetivo para isso. Ao mesmo tempo, o policial que está lá da civil ou militar, ele precisa do apoio federativo também para poder avançar. Então, a união, esse consenso entre Estado, Federação e município, que já deveria ter acontecido há muito tempo, ele não permite que o Brasil avance. Quem cuida de segurança? O Estado. Quem cuida de crimes mais graves? A Federação. Mas quem está no dia a dia para sofrer as consequências é o município. Então, assim, não dá para fazer política de segurança pública sem unir todo mundo e prestigiar esses 3 âmbitos da nação para que a gente melhore um pouco essa sensação. No momento, nós estamos perdendo a guerra e, no momento, um dos maiores empregadores do Brasil é o crime organizado. Deputado, é uma constatação muito preocupante, né? E eu não vejo, mesmo entre as elites privadas, né, uma preocupação que seja bastante efetiva em cobrar tanto o engajamento maior dessas elites quanto também do próprio governo. Mas agora, para encerrar a nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta sobre um tema que o senhor se manifestou, inclusive quando estávamos juntos no evento lá no InfoLegis, em que o senhor até usou a expressão de que o Senado tinha virado um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Essa frase, uma frase muito forte, mas ela identifica um conflito institucional que é real. Nós vivemos hoje um conflito entre os poderes. Como o senhor vê essa situação se desenvolvendo? Como o senhor vê se isso afetará o quadro eleitoral? Ou se vai ficar por aí mesmo e voltará com maior intensidade em 2027, a partir de uma nova composição no Congresso e, enfim, e com um novo presidente da República, que pode ser o próprio presidente Lula ou algum outro eleito? Murilo, estamos vivendo um momento atípico na política brasileira. No mundo também, nós temos visto aí para onde o mundo está caminhando. Mas no Brasil especificamente, nós crescemos nas escolas, nas faculdades, conhecendo a República do Brasil e a independência dos poderes. Então, cada poder ele foi criado com a perspectiva de cumprir o seu papel. O Congresso ele passou a se apequenar quando muita gente, integrante do parlamento, passou a responder processo ou ser investigado por desvio de recurso público. Isso deixou o parlamento acanhado, o parlamento cabisbaixo. E o judiciário percebeu isso
e o judiciário hoje se sobrepõe ao parlamento trabalhando o medo. É o medo do parlamentar receber a polícia na porta. Então, qual é a dificuldade que nós temos? É que seja um parlamento altivo, um parlamento que se faça respeitar. É claro que não dá para respeitar um parlamento quando nem os próprios parlamentares muitas vezes se respeitam. Tudo bem, concordo. Mas se você olhar o Supremo Tribunal Federal, nós temos graves problemas. A diferença é que lá eles impõem o respeito. Então eu acho que com o atual quadro do Congresso Nacional, nós não teremos um parlamento independente. Acho que o Senado se deveria cada vez mais se dar o respeito. Como? As atribuições do Senado da República deveriam, independentemente do que aconteça dentro do parlamento, deveria cumprir o seu papel exigindo esse respeito. Mas hoje o que a gente vê é ministro do STF ligando para parlamentar, dando recado e exigindo que vá na direção A ou B, sob pena de retaliação. Isso é muito ruim para a democracia. E eu acho que o Senado da República estará no centro dos acontecimentos dessa eleição, talvez até com mais importância do que a presidência da República. Temos que ter um Senado que cumpra as suas obrigações, que não se sobreponha aos outros poderes, mas que se faça respeitar. Nós não podemos ter parlamentares que ficam cabisbaixos a outros poderes com receio de seus malfeitos serem descobertos. Então, assim, finalizando, o Brasil está precisando de uma grande faxina em todos os poderes da República. Mas só quem pode fazer essa faxina é o povo brasileiro. Se o povo brasileiro tiver responsabilidade, teremos um Brasil melhor. Se o povo brasileiro, como você acabou de falar, não se preocupar com grandes problemas que hoje assolam a nação, pouco importando a ideologia, nós teremos um Brasil cada vez mais no fundo do poço. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer e uma honra. Espero ouvi-lo em breve em outros debates e outras entrevistas também. A honra é minha, Murilo. Admiro muito a sua trajetória. Sei do seu coração e do seu espírito abertos a melhorar a nação. E eu, como cidadão brasileiro, o que eu torço é que o Brasil também melhore. Esperamos vocês na próxima entrevista que em breve ocorrerá. Muito obrigado.